Livro de Josué, capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: Vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa, atrás deles ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: Bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre todos nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Gog, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Feche os teus olhos, vamos falar com o Senhor. Peça para Ele falar com você nesta manhã. Senhor, meu Deus e Pai, esta é a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, fala conosco, fala a cada um dos nossos corações. Fala, meu Deus, com aqueles que estão nos acompanhando, Pai, através desta live. Que, meu Deus, esta palavra venha transformar, meu Deus, o nosso dia. Que esta palavra, meu Deus, venha transformar a nossa semana. Que esta palavra, meu Deus, venha trazer transformação para a nossa história, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que a minha vida seja um instrumento nas Tuas mãos, Pai, neste altar, para falar daquilo que o Senhor quer, meu Deus, falar a cada coração nesta hora, ó Pai, em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Assente-se no seu lugar. Josué, discípulo de Moisés, ele havia visto Moisés enviando 12 espias para a terra de Canaã, e aqueles espias voltaram com boas e más notícias. Os 12 espias, e Josué era um daqueles, Josué e Caleb estavam entre os 12, trouxeram notícias, falaram: olha, a terra é maravilhosa, a terra mana leite e mel, para carregar um cacho de uva precisa de 2 homens, mas 10 daqueles 12 falaram que aquela terra devorava as pessoas, que eles se viam como gafanhotos diante daquele povo de Canaã. E somente 2 dos espias, Josué, e Caleb, deram uma notícia positiva. Eles falaram: olha, vamos conquistar a terra, pois o Senhor já entregou nas nossas mãos. Tem tudo isso de bom, tem pessoas lá, mas tem pessoas que são guerreiras lá, mas o Senhor nos entregou. Mas aquele povo, inflamado pelos 10, eles recuaram, eles retrocederam, eles não quiseram ir. Mas daquela geração toda, sobrou
Josué e Calebe. E agora Josué liderando o povo de Deus, e Deus dá a eles a direção ali para seguirem para Jericó e dominarem aquela cidade, aquela terra, aquela região. Então Josué, ele repete o que ele havia visto. Ele manda dois espias para observar aquela terra, para observar Jericó. Mas o que esses dois espias fazem? Eles vão à noite para lá e passam ali observando tudo, e eles vão então à casa de uma prostituta chamada Raabe. E aí a história fica esquisita. O que dois homens do povo de Deus estavam fazendo na casa de uma prostituta? Era um lugar que os homens iam, irmãos. Então eles vão até lá, e ali eles procuram se esconder, procuram abrigo. A história não fala para nós como que eles conheceram aquela mulher, como que eles chegaram até ali, mas as declarações dessa mulher fazem a gente ter uma compreensão melhor. E ela declara que todo aquele povo de Jericó estava observando o povo de Deus e estava ouvindo falar das coisas que Deus já estava fazendo. E ela diz que todo o povo ali estava se derretendo de medo, estava tremendo de medo, porque o povo de Israel, o povo de Deus, estava chegando muito perto. Os hebreus estavam ali muito próximos, então eles estavam tremendo de medo do perigo. E então essa mulher, Raabe, a prostituta, ela abriga esses dois homens, ela esconde esses dois homens, e ela ainda fala para os soldados do rei que eles não estavam lá, que eles tinham saído antes que os portões da cidade se fechassem, eles já tinham ido embora, e que aqueles homens deveriam ir, porque eles poderiam ainda alcançar os homens pelo caminho. E eles acreditam na prostituta. E muitas pessoas, eu vejo comentários de pessoas que falam assim: mas ela mentiu. Irmãos, ela era uma prostituta. Mentira para ela era fichinha. Vocês entendem isso? Compreendem isso? Fazia parte da vida dela. E ela mente para aqueles homens, e aqueles homens vão embora. Mas ela vai até os homens ali no terraço e faz aquelas declarações: olha, nós sabemos que o Deus de Israel é o Deus verdadeiro, é o Deus vivo, o Deus que pode fazer essas coisas. E nessa conversa ali, ela protege eles, ela esconde eles no meio ali de uma produção de canas de linho. As canas de linho eram usadas para fazer camas para gado, para os animais, era usado para um monte de coisas. Mas esconde eles ali no meio daquilo tudo, abriga eles ali e faz um acordo com eles. Faz um acordo. Ela enxerga uma possibilidade de mudança. Ela enxerga ali algo que pode acontecer. E ela sabe que o povo de Deus está vindo e que eles vão dominar. Aqueles espias estão ali por um motivo, porque ali é um objetivo. Ali é um ponto que o povo de Deus vai passar e vai dominar. E ela fala: olha, eu arrisquei a minha vida para proteger vocês. Eu estou arriscando a minha casa para proteger vocês. Mas olha, fiquem aqui por 3 dias. E depois de 3 dias vocês vão sair por determinado caminho. Então vocês vão ver que aqueles homens que estão perseguindo vocês vão retornar, e então vocês seguem pelo caminho de vocês para vocês se encontrarem com o exército. Mas eu peço que vocês tenham misericórdia de mim. Eu peço que o povo de Deus tenha misericórdia da minha casa. Eu peço que quando vocês invadirem esta terra, que vocês se lembrem do que eu estou fazendo por vocês. E então aqueles 2 espias e a prostituta Raabe entram num acordo. E eles falam para ela: olha, coloque a sua família dentro da sua casa, que os seus pais estejam aqui com você, porque no dia em que nós formos entrar aqui, tudo será destruído, todo mundo vai morrer,
mas na sua janela você vai colocar um tecido vermelho. Deixe esse tecido vermelho na janela, para que nós possamos identificar. E aí nós podemos fazer alusão até à cobertura do sangue que foi colocado nos batentes das portas, antes do povo de Deus sair do Egito. A proteção de Jesus, a proteção do sangue do Cordeiro, a proteção do Senhor sobre cada lar. E os espias, eles falam para ela colocar aquilo por sinal. Repita comigo, por sinal. E ali é estabelecido um sinal na janela. A janela que tivesse aquele pano vermelho, aquela casa seria poupada, aquela família seria poupada, porque eles fizeram um acordo. Mas nesse acordo, eles colocam determinadas regras. Eles falam assim, olha, se você nos denunciar, se você nos dedurar, então esse acordo está quebrado. Então nós não teremos mais nenhuma responsabilidade sobre a sua casa e a sua família, e muito menos sobre a sua vida. Então quando nós viermos, nós vamos destruir inclusive você. E ela aceita esse acordo. Todo acordo, irmãos, tem regras. Tem ou não tem? Todo acordo tem regras. Seja um acordo que a gente fale de palavra, de boca, ou seja um acordo escrito, um contrato. Existem regras e existem punições. E ali eles estabeleceram muito bem tudo o que dizia aquele acordo. Então aquela casa estaria protegida desde que a palavra dos dois lados fosse cumprida. Desde que os dois lados cumprissem com a palavra e que o sinal estivesse estabelecido naquela janela. E então tudo acontece como eles acordaram, como eles fizeram o acordo. E eles vão embora, e vão lá para o batalhão, para o exército de Israel, para se prepararem, para virem e conquistar aquela cidade. Nós conhecemos a história. O povo de Deus, instruído por Josué, rodeiam a cidade por uma semana. Uma volta ao redor daquela cidade a cada dia da semana, e no último dia eles dão 7 voltas, e então eles começam a gritar, a tocar as trombetas, a exaltar a Deus, e a cidade vem ao chão, e só fica de pé uma casa. Mas nós precisamos entender que aquela cidade era uma cidade fortificada, era uma fortaleza. Ninguém podia entrar lá. Era uma fortaleza, irmãos. Exércitos não tinham a capacidade de invadir aquela cidade. E a casa daquela mulher, daquela prostituta, não era uma casa que estava dentro das muralhas, não. Aquela casa estava em cima da muralha. A muralha era tão grande que casas tinham sido construídas sobre a muralha. Então a casa dessa mulher estava sobre os muros da cidade. Olha só, estava sobre os muros. Aquela mulher, ela viu uma possibilidade, ela enxergou a mudança. Fala comigo, enxergou a mudança. E é o tema dessa mensagem, enxergando a mudança. Ela, uma pessoa com uma vida de pecado, uma vida toda errada, mas ela viu que o povo de Deus, que estava distante, tinha coisas tremendas de testemunhos. Deus abrindo o mar vermelho, Deus dando conquistas, e eles se aproximando. E então ela declara com a sua boca que a vitória está sendo dada ao povo de Deus. Ela declara com a sua boca que aquela cidade fortificada, chamada Jericó, não seria capaz de resistir a Deus. Ela morava sobre as muralhas, irmãos. A casa dela havia sido construída no lugar mais forte, sobre as muralhas, no lugar mais resistente. Mas ela acredita que Deus vai fazer tudo aquilo virar pó. Ela declara para os 2 espias que a vitória já está sobre o povo de Deus. A prostituta declara que a vitória é do povo de Deus. Irmãos, nós vemos isso pelo mundo afora. Nós vemos pessoas que fazem trabalhos, obras ruins contra as outras pessoas,
E muitas vezes, quando vão fazer contra pessoas que são de Deus, que estão firmes nos caminhos do Senhor, as próprias entidades que ali estão, elas declaram: não mexa com esse a gente não pode mexer. Por quê? Porque elas reconhecem o poder do Deus vivo. Elas entendem que aquele que é de Deus não pode ser tocado. Elas compreendem que aquele que é de Deus, ele já venceu. E às vezes o próprio povo de Deus ainda não abraçou essa palavra. Às vezes ainda o próprio povo de Deus ainda não entendeu o que é servir a Deus. Não entendeu como servir a Deus nos traz proteção. Ainda não compreendeu essas coisas. Quando os de fora já compreenderam, quando os de fora já declaram, quando os de fora já reconhecem o poder de Deus. E essa mulher estrangeira, prostituta, ela estava ali tentando resguardar a sua vida pelas obras dela. Ela tentava ali ser justificada pelas obras. E há a possibilidade de ser justificado pelas obras? É claro que sim. Claro que sim, mas o caminhar depois faz toda a diferença. Não são as obras que fazem a pessoa ser salva, é a caminhada com Cristo. Mas o princípio, o início pode ser as obras. Eu conheço pessoas que entraram na igreja e já colocaram a mão na massa, começaram a fazer alguma coisa, e depois entenderam o que é o reino, depois compreenderam o que significa uma nova vida com Jesus, passaram um tempo ali, trabalhando, se dedicando, fazendo algo, e depois conheceram Jesus de verdade, foram justificadas pelas obras, viram um bom trabalho e declararam em seus corações: eu quero fazer parte disso, eu quero também estar com esses que fazem boas obras. Abra sua Bíblia lá em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 2, versículo 25, Tiago 2, 25, faz uma declaração sobre Raabe, diz assim: de igual modo, será que também não foi pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Será que Raabe também não foi justificada pelas obras? A própria palavra de Deus nos declara que as obras que ela fez justificaram a vida dela. O que é justificar? É tornar ela uma pessoa correta. Ela era uma pessoa correta, ela fazia as coisas direito, ela andava como os cristãos andam, ela andava como o povo de Deus anda, ela tinha bons costumes, era uma pessoa moralmente bem vista na sociedade? Não. Mas através das obras, através do trabalho dela, através daquilo que ela declarou, ela foi justificada. Foi justificada, estrangeira, prostituta. Mas prostituta não era quem ela era, era o estado dela. Porque existe o ser e existe o estar. A pessoa pode ser quebrada, mas ela não está. Ou não, ela pode estar, mas ser não. O ser dela não era prostituta, ela estava, era um momento, era algo que estava na vida dela. Nós podemos estar quebrados, mas nós não somos quebrados. Nós podemos estar caídos, mas nós não somos caídos. É um momento, é uma parte da vida. Nós podemos estar, irmãos, pecando, mas nós não somos do pecado. É isso que nós precisamos compreender. Toda vida pode ser transformada. Ela não era, ela estava prostituta. É isso que nós precisamos entender. Era um estado, um momento da vida dela.
E aquele estado foi deixado para trás. O acordo dela com eles dizia que, olha, depois eu quero me juntar a vocês. Eu quero andar com o povo de Deus. Irmãos, a prostituta, dependendo da situação que ela era pega, ela era apedrejada. E ela sabia que isso acontecia no meio do povo de Deus. Apedrejada. E ela diz, eu quero estar com vocês. Então, ela já estava ali demonstrando que aquela vida que ela estava vivendo ia ficar para trás. Ela já estava deixando para trás, porque ela enxergou a mudança. Ela viu a mudança chegando perto da vida dela, ela falou, eu vou abraçar isso com todas as minhas forças. Eu vou colocar inclusive a minha vida em risco. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ali era uma casa de prostituição, a graça ali chegou. A graça ali chegou, irmãos. Os benefícios de Deus chegaram naquele lugar. E aquela mulher que antes andava numa vida de pecado, agora ela decide tomar um novo rumo na vida dela. Ela decide mudar de vida, e a palavra de Deus registra o nome dela em alguns lugares, citando ela como uma mudança de vida. Irmãos, nós temos na palavra de Deus uma galeria que é chamada a galeria dos heróis da fé, dos homens e mulheres que tiveram maior fé, maior destaque na história bíblica. Abra sua Bíblia, Hebreus, antes um pouquinho aí de Tiago. Hebreus capítulo 11, fala sobre a fé, cita os heróis da fé, e lá no versículo 31, diz assim, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Ela ainda era lembrada aqui, como quem ela era no passado. Às vezes, as pessoas podem lembrar de você como você era no passado, mas só o fato delas citarem o seu nome, significa que já existe uma mudança na sua vida. Elas podem até se lembrar de quem você era, qual era o seu estado anterior, mas hoje já está diferente. Hoje você já está assentado na galeria da fé, dos heróis da fé. Hoje a sua vida já está renovada no Senhor. Hoje você já vive uma nova vida em Cristo. Você enxergou a mudança, você agarrou a possibilidade de mudar de vida, e você continua firme no Senhor. Aleluia! Glórias a Deus por isso. Hoje a sua vida é um testemunho de transformação. E olha, Raabe viu tudo ruindo ao seu lado. Raabe viu todas aquelas muralhas caindo ao chão. E se cumpriu na vida dela, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. A casa de Raabe ficou de pé, toda Jericó caiu ao chão, todo mundo morreu, mas Raabe ficou viva. Raabe permaneceu viva. Raabe não caiu. Todo aquele exército, irmãos, precisava saber do sinal. Quando aqueles 2 espias voltaram, todo mundo precisou ficar sabendo. Olha, nós vamos marchar, nós vamos enfrentar o inimigo, nós vamos entrar naquela cidade, nós vamos conquistar, mas haverá uma casa com um sinal na janela, ali ninguém entra. Haverá uma casa com um sinal, com uma marca na janela, ali ninguém pode fazer nada, porque aquela mulher se juntará a nós, aquela família se tornará uma família de Deus. Ninguém toca. Irmãos, quem é de Deus, o mal não tem vez. Quem é de Deus,
está protegido pelo Senhor. Quem é de Deus, nada de ruim acontece. O Senhor guarda, o Senhor preserva. Aquela mulher foi preservada. Ali naquela casa tinha um sinal, ali tinha posicionamento. Na nossa casa, irmãos, nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos estabelecer que o nosso lar é um lar de bênçãos. Nós precisamos nos posicionar declarando que a nossa casa é um lugar de paz. Nós precisamos nos posicionar e declarar que o nosso lar e agir dessa forma, fazendo com que a nossa casa seja um lar de salmos, seja um lar de louvores, seja um lar de bênçãos, seja um lar de profecias, de profetizar coisas boas, de declarar coisas boas, de declarar a palavra de Deus. Nós precisamos colocar no nosso lar a marca, o sinal, o selo que nós temos com Deus, o acordo que nós fizemos com Ele, que a proteção dEle estaria sobre as nossas vidas todos os dias, e que nós o serviríamos com alegria. O nosso lar precisa ter lá o pano vermelho pendurado na janela, precisa ter a marca de Jesus sobre a nossa casa. A nossa casa precisa ser diferente, porque pode vir o mal, pode vir o vento, pode vir a tempestade, o que vier. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas a sua casa, a sua vida não será atingida. Você não será atingido. Somente com os seus olhos você virá a destruição, você vai enxergar a destruição, mas você continuará de pé. O Senhor fará com que você fique de pé. Somente com os seus olhos você verá. E nada vai te atingir. Raabe, irmãos, mudou de vida. Ela teve a sua vida renovada no Senhor, uma nova vida com Deus, caminhando com o povo de Deus, entendendo as coisas de Deus, vendo agora os milagres, as maravilhas, não de ouvir falar, mas de viver, de estar junto. Ela não mais ouvia as conversas ao longe, mas ela estava ali no meio. Ela declarava ali: eu estou protegida, Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Rei da minha vida, o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu. E ali ela passou a viver uma nova vida com Deus. E o que aconteceu de Raabe depois disso? O que foi da vida dela? Ah, irmãos, aqueles que se posicionam, Deus transforma. Aqueles que se posicionam, Deus registra a história deles. E a palavra de Deus tem registros de homens e mulheres de Deus, mas a nosso respeito, a história continua sendo escrita, não no papel, mas Deus diz que o nosso nome está num memorial diante dEle, para que Ele se lembre todos os dias das nossas vidas. Construa um memorial diante do Senhor, posicione a sua vida diante do Senhor, e tenha a sua história registrada, escrita pelo próprio Deus, e Ele terá prazer em se lembrar de você todos os dias. Mas abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, fala em Mateus capítulo 1 da genealogia de Jesus Cristo. Fala: olha, fulano foi pai de fulano, que gerou Beltrano, que gerou Cicrano, e tal, e tal, e tal, até chegar em Jesus. Mas, lá no versículo 5, diz assim: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Salmão olhou para uma mulher estrangeira, que estava ali agora fazendo parte do povo de Deus, e falou: essa mulher vai ser a minha mulher.
uma vida de pecado anteriormente, mas agora uma nova vida com Cristo. E Salmão olha para ela e se casa com ela, e eles têm um filho chamado Boaz. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Nós conhecemos a história de Ruth, uma mulher fiel a Noemi. Boaz se encantou com Ruth, se casou com ela. Aleluia. E Obed, filho de Ruth e Boaz, gerou a Jessé. Quem era Jessé? Jessé gerou o rei Davi. Irmãos, o rei Davi era filho de Jessé, que era filho de quem? De Ruth e de Boaz, que era filho de quem? De Salmão e de Raabe. Uma nova história é construída através do seu posicionamento. Jesus veio da linhagem de Raabe. Uma nova história, uma nova vida é construída através do seu posicionamento. Se posicione e viva a partir de hoje algo maior na sua vida. Se posicione e viva o melhor dia da sua vida. Se posicione, viva a melhor semana da sua vida. Viva os melhores anos de toda a sua história. Se posicione.